Você aí tem hipertensão? Conhece alguém com hipertensão? Tem alguém na família que tem hipertensão? Pressão arterial elevada? Pois é, esse vídeo é para você. Hoje eu trago para você 3 plantas medicinais contra a hipertensão. São plantas muito simples, plantas que todo mundo tem na sua cozinha, plantas que você encontra na feira, você encontra no supermercado. São plantas muito simples e muito potentes contra a hipertensão arterial. Lembrando que a hipertensão arterial ela pode ser desencadeada de diversos fatores, tá bom? Então, por exemplo, você deve ter uma alimentação adequada, ter uma alimentação balanceada, né? Livre, por exemplo, de gorduras saturadas, você ter uma alimentação com mais verde, com mais verdura, mais legumes, com coisas da terra, você evitar os industrializados, fazer uma alimentação livre de sódio, né? Com pouco sódio, evitar, no caso, os alimentos, né? Os produtos alimentícios, esses aí que são carregados de sódio, porque é um conservante. Então, a hipertensão ela pode ser desencadeada de diversos fatores. Por exemplo, o caso de uma pessoa que não faz exercício físico. Então, uma pessoa que tenha retenção de líquido, uma pessoa que está com obesa. Todos esses fatores levam à hipertensão. Então, lógico, simplesmente fazer o uso dessas plantas não vai resolver o caso da hipertensão em si. Então, a hipertensão ela tem vários fatores que devem ser tratados. Então, quando eu trago uma planta medicinal aqui, ela simplesmente não vai resolver o problema como se fosse um passe de mágica. As plantas que eu vou trazer, lógico, são recursos maravilhosos, fáceis, tranquilos, baratos, acessíveis a todos, mas não são suficientes para você dar um basta na hipertensão, visto que a hipertensão tem diversos fatores relacionados. Então, por exemplo, se você é uma pessoa sedentária, não faz exercício físico, vai levar a hipertensão. Então tem que fazer exercício físico, tem que ter uma alimentação balanceada, tem que, ter uma alimentação livre de todos esses produtos alimentícios e por aí vai. Então são diversos fatores. Pode ser que a pessoa tenha aterosclerose, tenha placas de ateroma, placas de gordura nas artérias, né? E isso faz com que eleve a pressão. Às vezes a pessoa pode ter, ser uma pessoa estressada, depressão, ansiedade, e isso leva a pressão arterial elevada, porque os vasos eles ficam contraídos, tá bom? Então tudo isso são fatores que levam à hipertensão arterial. Então são vários fatores, mas enfim, as plantas que eu vou trazer aqui para você são plantas que vão ser um recurso maravilhoso, até naqueles casos mesmo, né, de emergência. Às vezes a pessoa precisa de chamar até o SAMU, né, porque a pessoa desmaiou, alguma coisa assim do tipo, precisa ser levado então para o hospital, para o pronto-socorro, porque veio, né, a sofrer algum dano, e visto que a hipertensão pode levar a um infarto do miocárdio, pode levar a ter um AVC, justamente, né, pela grande elevação da pressão arterial, e isso pode trazer um comprometimento, né, a algum vaso e tal, trazer até um rompimento de algum vaso. Mas enfim, então, para não chegar nessa situação, se caso você já foi diagnosticado com a hipertensão, ou até que não foi, se você começar a fazer o uso dessas plantas aqui, tenho certeza que vai te ajudar muito. E já é um recurso para você também, até grávida, fazer o uso, para não precisar, né, chegar a fazer o uso de algum medicamento para controle da hipertensão. Visto que na gestação é muito importante que controle a pressão arterial, pelo perigo, por exemplo, do pré-eclâmpsia, ok? Então, é muito perigoso para você e para o bebê, né? Para as duas vidas aí no caso. Bom, a primeira planta é o alho. O alho, ele é uma planta muito simples e muito potente. É uma planta que está inserida na farmacopeia brasileira, assim como outras farmacopeias pelo mundo afora. Por quê? Porque o alho é uma planta medicinal utilizada há séculos. O alho ele tem em seu composto, né, várias substâncias. Por exemplo, no seu fitocomplexo ele tem compostos sulfurosos, ele tem a aliina. E a aliina é um poderoso antioxidante.
E o alho tem um segredinho, poucas pessoas sabem fazer o uso dele. Por quê? Porque o segredo do alho é fazer ele cru. Somente cru o alho vai ter os benefícios, porque você vai preservar essa substância, esse fitoativo, esse fitoquímico chamado aliina. E a aliina tem, né, no caso, além de ser cru, você ainda tem um outro processo, que é picar o alho. Assim que você picar, amassar ele vai sofrer um processo, né, que vai começar a oxidar, porém os ativos do alho que vão se misturar e essa aliina vai se transformar em alicina. E essa alicina tem um grande poder antioxidante, anti-inflamatório e vários ativos, por exemplo, limpando as suas artérias, combatendo as placas de ateroma. Então aqui a gente tem um poderoso vasodilatador que vai facilitar a passagem do sangue, vai limpar as artérias, é um excelente anti-inflamatório, visto que as placas de ateroma estão associadas à inflamação e levam mais ainda à inflamação. Então o alho ele tem um grande poder antioxidante, anti-inflamatório, vasodilatador, sendo então uma planta excelente contra a hipertensão. Para você fazer uma ideia, se você pegar um dente de alho desse, amassar ele, esperar em torno aí de uns 10 minutos, colocar num copo de água, né? Amassa ele e coloca no copo de água e bebe essa água. Ou então, se você tiver estômago para isso e comer esse alho, engolir esse alho, desde que você não tenha gastrite, tá bom? Que essa é uma das contraindicações do alho. Aí você então vai fazer o uso dessa forma. Pega o alho cru, pica ele, deixa uns 10 minutos ali agindo, a aliina transformando em alicina, e você tem um poderoso medicamento contra diversos problemas do sistema respiratório e tal, mas é uma planta vasodilatadora excelente para hipertensão. Então pode ter certeza, se você fizer isso, você tem um grande aliado contra a hipertensão. Você vai ver o quanto que a sua pressão vai ficar controlada. Então, como eu falei, né, lá no início do vídeo, são vários fatores, mas olha, você tem um grande aliado contra a hipertensão, tá? Então, o alho tem no seu composto a aliina, que transforma em alicina, que é vasodilatador, anti-inflamatório, é excelente contra a pressão, a hipertensão arterial, tá bom? Então tá aí, você vai pegar um dente de alho, amassar ele, colocar, esperar uns 10 minutos, coloca num copo de água e você bebe essa água de alho, que é excelente. Contraindicação para as pessoas que têm, né, que as pessoas que fazem o uso de medicamentos como AAS, medicamentos como Marevan, Pradaxa, Comaldi, entre outros, que afinam o sangue, que são antiagregante plaquetário, não faça o uso contínuo do alho. Por que as pessoas, mesmo fazendo uso desses medicamentos, ainda continuam fazendo o alho e não tem problema, como é o caso de trazer uma hemorragia? Porque quando você aquece o alho, ele perde seus compostos. Então, para a pessoa mesmo tomando um afinador, né, de sangue, digamos assim, né, falando de popularmente, né, tomando medicamento para afinar o sangue, então por que o alho não está contraindicado dessa forma, fazendo ele cozido, frito, aquecido? Porque ele perde os compostos. Agora, se você faz um uso de algum medicamento desse e faz o uso dele, como eu falei, cru, aí você não usa, porque realmente vai potencializar. É uma planta que afina o sangue e vai evitar a trombose. É um grande benefício, mas para algumas pessoas é uma contraindicação, ok? Então o alho é um potente vasodilatador, é uma planta excelente para os casos de hipertensão, bem como também uma planta que previne doenças coronarianas, né? E previne o infarto do miocárdio, justamente porque é antioxidante e evitando a inflamação, evitando as placas de ateroma, as placas de gordura, a aterosclerose, ok? Outra planta também sensacional e super simples, que todo mundo conhece, é o chuchu. Eu não falei o nome científico do alho, né? Para não perder o costume. Esse daqui é o Allium sativa, tá ok? Allium sativa é o nome científico dele. Bom, então olha só, esse daqui é o Cichum edule. Cichum edule é o nome científico para o chuchu, independente que seja mais escuro, mais claro e tal. E todos eles têm o mesmo benefício. O chuchu, no caso, é uma planta super simples que você encontra aí pelas feiras e tal, de preferência orgânico, né, melhor ainda. Mas o que o chuchu pode fazer pela hipertensão? Tá? O chuchu ele é riquíssimo em minerais, em vitaminas. Muito se enganam as pessoas que falam que chuchu só tem água e bagaço. Jamais. Ele tem várias vitaminas, minerais,
ele tem um complexo maravilhoso, tá? É uma planta que também combate a aterosclerose, o entupimento das veias, previne a trombose, é uma planta sensacional, vasodilatadora, é uma planta muito, muito boa contra a hipertensão. Vários estudos mostram, né, que o alho, que aqui o chuchu, no caso, é uma planta que realmente abaixa a pressão. Então isso é comprovado cientificamente. E o que o chuchu tem em específico para melhorar a hipertensão? O chuchu é riquíssimo em potássio. E o potássio é excelente, tem estudos mostrando que só o uso simplesmente, né, da suplementação de potássio já faz com que abaixe a pressão. E alimentos riquíssimos em potássio, como é o caso do chuchu, é essencial para a saúde cardiovascular, né, para a saúde então aí do coração, bem como o corpo todo, né? Afinal de contas, o potássio participa de diversos processos, mas para a saúde cardiovascular, para o sistema circulatório, é primordial. O chuchu é um excelente vasodilatador, prevenindo a trombose e é excelente contra a hipertensão arterial. Então, chuchu, fazer um suco de chuchu com limão, parece que o chuchu ficaria ruim no suco, mas não fica, e você pode fazer um potente suco com o chuchu e combater a hipertensão. Grávida, certamente, tranquilamente, pode fazer o uso tranquilo do chuchu, tá? Assim como o alho também você pode estar fazendo. Então, olha só, duas plantas simples que você vai fazer o uso contra a hipertensão, e é muito, muito potente. Wander, pode fazer o uso do chuchu cozido? Pode, mas aí no caso você vai ter os benefícios mais aproveitando, por exemplo, o ferro, né? Que ele é muito mais assimilável quando você passa pelo processo do cozimento, né? Da cocção então daquele alimento, então fica mais assimilável. No caso do ferro, como ele tem diversos minerais e vitaminas, algumas vão oxidar, outras são preservadas no cozimento. Não são todas que vão entrar, então, né, que vão se perder. Mas o ideal que você, para o tratamento da hipertensão, é cru, o suco do chuchu, tá ok? Se você quiser fazer a salada dele, pode também. Mas eu acho que o suco vai ficar melhor. Outra planta agora para finalizar, né, contra a hipertensão é essa coisa aqui, ó, bonita e simples, que todo mundo conhece, é a beterraba. Lembrando que beterraba existe em várias cores, tá? A gente conhece mais essa daqui, que é a beterraba de mesa, mas existem vários tipos de beterraba. É porque aqui no Brasil nós não usamos o potencial que essa planta possui. Na Europa ela é utilizada muito para produção de açúcar, produção do álcool, então por isso que a gente conhece mais essa roxinha aqui. Mas tem ela amarela, tem outras cores também. Se você mora em alguma região que tem outras beterrabas, pode também, pode fazer o uso dela também, tá? De outras cores aí. Mas essa é a mais comum. Bom, o nome científico da beterraba é Beta vulgaris. E o que a Beta vulgaris tem? A Beta vulgaris tem diversas vitaminas, diversos minerais, assim como qualquer planta medicinal, como o alho, como é o caso do chuchu, mas em especial ela tem o nitrato, tá? E ela também tem a betalaína e a beta-cianina. Esses compostos, eles têm assim, uma capacidade, uma atuação no nosso organismo maravilhoso. Por exemplo, o nitrato, ele vira o óxido nítrico, que é um vasodilatador potente. Então a beterraba, por exemplo, ela ajuda muito no desempenho cardiovascular. É uma planta que dá uma potência para o coração, faz com que as veias, as artérias, elas se dilatem, facilitando a passagem do sangue, e com isso a pessoa realmente tem uma melhora cardiovascular incrível. Ela é uma planta vasodilatadora muito boa, uma planta excelente, inclusive foi muito utilizada por nós aqui na minha casa, quando a minha esposa estava grávida e ela se encontrava numa situação complicada de pré-eclâmpsia, e foi a beterraba com o chuchu que a gente utilizou, e mais o limão, que foi excelente para o caso então de hipertensão, evitando-se o uso de qualquer dos medicamentos, e com isso ela teve, né, uma gestação tranquila, nesse caso com o conhecimento da beterraba e do chuchu. Mas na outra gravidez a gente passou por complicações muito graves, onde a gente perdeu a nossa criança justamente porque ela fez uso de medicamento para baixar a pressão e não podia. Naquela época eu não tinha conhecimento das plantas e a gente sofreu com o caso. Já na outra, com o conhecimento da beterraba, salvou a vida da minha menina, e no caso da minha esposa também. Então a beterraba é excelente para baixar a pressão, é comprovado cientificamente
que a beterraba, por esse composto que é o nitrato, que se transforma no óxido nítrico, é um potente vasodilatador. Sendo um potente vasodilatador, não só abaixa a pressão, mas também, por exemplo, melhora o desempenho do coração como um todo, melhora a saúde cardiovascular como um todo, né? E ela também é uma planta que é afrodisíaca, melhora o desempenho sexual por isso, porque é uma planta que melhora a circulação. E, por exemplo, a beta-cianina, né? Esse composto aí maravilhoso, que inclusive dá essa cor, né, arroxeada, e eu estou tentando aqui, eu vou fazer com que ela solte esse pigmento, então na minha mão. Esse pigmento aqui é um poderoso antioxidante, sendo antioxidante, é anti-inflamatório, anti-radicais livres. Sendo anti-radicais livres, evita vários processos degenerativos. Por exemplo, você olhando assim para a beterraba, não dá nada, né? Não parece que é uma planta que, por exemplo, pode ajudar contra o Alzheimer, contra a depressão. Mas sim, ajuda. Por quê? Porque ela, com esse composto antioxidante, evita o envelhecimento precoce das células, evita com que essas células sofram danos. E, por exemplo, para o cérebro é maravilhoso, preservando a saúde dos neurônios. Por isso é uma planta excelente para os casos do Alzheimer. Não estou falando que você vai fazer tratamento com beterraba para os casos de Alzheimer, mas se você tem uma pessoa na sua família que tem Alzheimer, então se você faz o uso todo dia de um suco de beterraba ou de uma salada de beterraba, tenha certeza que a beterraba está ajudando nesse caso. Se você tem alguém na sua família que tenha problema cardiovascular, fazendo uso da beterraba crua, tenha certeza, está ajudando. A beterraba ela é muito associada contra sendo antianêmica, e é verdade, pela grande concentração de ferro que ela possui. É uma planta da terra, uma planta que está ali realmente na terra, e ela não é à toa, ela carrega muitos e muitos minerais. Mas ela é um grande aliado para a saúde, inclusive para os diabéticos. É uma planta antidiabética muito potente. Às vezes as pessoas falam, beterraba, açúcar, doce, carboidrato, associa uma coisa com a outra e vai falar, beterraba não é algo que diabético deve fazer uso. Pelo contrário, fazer o uso da beterraba é excelente para os níveis de glicose. Sabe? Uma moça entrou em contato falando a respeito, Wanda, eu estou grávida, estou com um diagnóstico de pré-eclâmpsia e tal, e a pessoa estava também uma pré-diabetes, já estava com a diabetes gestacional. E o que acontece? Eu falei para ela, faça o uso do suco de chuchu, o suco da beterraba e também da acelga, e faça o uso. São plantas excelentes, super simples, que as pessoas olham e não dão nada por elas para ser antidiabética, antihipertensiva, e ela tanto controlou, tanto saiu da taxa de risco do pré-eclâmpsia, saiu de fazer o uso, nem fez o uso de algum medicamento para baixar a pressão, visto que é um processo complicado, conforme eu falei, gestação e tal, evitou de fazer o uso de qualquer medicamento e também controlou a sua glicose, fazendo uso do chuchu, da beterraba. Olha que incrível, também da acelga. E também do limão, né? Que o limão vai dar um sabor. Mas você pode colocar outras coisas. Maracujá, fica a seu critério. E ainda tem algumas outras plantas que podem ainda, no caso não da gestação, mas outras plantas que você pode complementar, como o caso da melissa, né? Tanto officinalis como da outra mesmo, da Lipia alba, que é uma planta também ajuda nos casos da hipertensão, mas é uma planta que, por exemplo, tem a função de ser calmante, e sendo calmante também está atuando contra a vasoconstrição, que é um outro processo que leva à hipertensão arterial. Então, todas essas plantas elas são excelentes contra a hipertensão, porque elas possuem compostos que ajudam na melhora da circulação, porque são vasodilatadoras, dilatando as artérias, dilatando esses vasos, fazem com que o sangue flui mais. No caso do alho, ele vai além, né? Todos eles, mas, por exemplo, essa sendo antioxidante evita o processo da aterosclerose e também da arteriosclerose. Tanto o fato de entupir as veias com placas de ateroma, com placas de gordura, como é o caso de deixá-las mais espaçosas, mais elásticas, mais fortes para passagem, então, aí do sangue, como é o caso desse daqui, do simples alho. Então, fazendo uso do alho cru, fazendo uso do suco do chuchu cru, tá? Com a parte tudo que você pegar dele ali e bater.
da beterraba com casca e tudo, e você fazer o uso, excelente contra a hipertensão. Tá aí, 3 plantas medicinais excelentes, super simples para você fazer o uso. Tem contraindicação? Essas plantas aqui praticamente não tem contraindicação. Qualquer uma delas grávida pode estar fazendo uso, no caso de uma criança pode estar fazendo uso, qualquer um idoso, qualquer um pode fazer uso. Agora, para esse daqui, por exemplo, o alho, como eu falei, pessoas que fazem uso de medicamentos como a S-Marevan, Pradaxa, como a Aldin e outros medicamentos, aspirina, medicamentos para afinar o sangue, antiagregante plaquetário, não faço uso. Pessoas que têm síndrome do intestino irritável, pode ser que você sinta desconforto fazendo uso do alho. E assim, de um parente também dela, que é a cebola, alho cepa. Então, se você fizer o uso do alho, você pode sentir desconforto. Então, suspenda fazer o uso do alho. E você faz o uso de outros aí, tá bom? Bom, e outra coisa, só para complementar a respeito sobre a beterraba, é que a Beta vulgaris, né, a beterraba, ela é uma planta, por exemplo, contra o diabetes. Por que ela não é prejudicial contra o diabetes? Porque o carboidrato que está aqui não é simples, é um carboidrato mais complexo, é um carboidrato de mais difícil absorção. Ele demora a ser absorvido, tá bom? Então não tem perigo algum de você diabético fazer o uso da beterraba. A não ser que você, quando for fazer o uso do suco da beterraba, vai lá e ó, taca açúcar. Aí é outra coisa. Aí a figura muda. Aí a história muda. Mas nesse caso é uma excelente planta, uma planta contra o diabetes, contra a hipertensão. Outra hora eu falo sobre diabetes. Mas hoje então eu trouxe essas 3 plantas super simples contra a hipertensão. Gostou? Deixe seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Tá bom? Lembrando que na descrição do vídeo tem mais informação. E é isso, um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima, até o próximo vídeo, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau.